destacar, né, o título, um pouco do título desse seminário, que é o potencial emancipatório da agroecologia, e inserir ali algo que eu venho acreditando e defendendo, que é a pertinência da análise das experiências empíricas. Tá? Então, são nesses dois sentidos que eu quero fazer a minha fala. Bom, então, inicialmente, né, só para caracterizar, nós temos, é possível, né, dividir a agricultura entre uma agricultura tradicional e uma agricultura dita moderna, ou convencional, como a maioria fala. Essa agricultura tradicional, ela nasce ali entre 12 mil, 10 mil anos atrás, né, através de práticas ancestrais, né, processos de plantio, né, a questão do homem viver de caça, pesca e coleta, e depois começa de alguma forma a plantar, né, sementes e a cultivar alimentos, a domesticar animais, e vai, isso em diversas partes do mundo, e vai dando, né, essa cara do que a gente chama hoje de agricultura. Tá? Bom, isso né, tem alguns milhares de anos já. Mas aí a gente tem o que se chama hoje de correntes de agricultura ecológica, que já são correntes de práticas, né, agrícolas e também de reflexões, de pensamento sobre uma agricultura mais próxima dessas dinâmicas, né, dos ecossistemas e tal. A gente tem isso a partir da década de 20, tá? Seja lá com a agricultura natural no Japão, a própria agricultura orgânica, né, que o Howard vai desenvolver com experimentos na Índia, e vai pipocando, né, alguns desses movimentos alternativos. Nem vou dizer que eram alternativos, porque a gente não tinha ainda o predomínio da agricultura moderna, né, mas eram movimentos de entender as determinadas funções da natureza nos processos de produção de alimentos. Então, a partir daqui, nós temos, a partir da década de 20, várias correntes que vão surgindo. Agricultura natural, permacultura, biodinâmica, entre outras. Tá? E dentro desse contexto das correntes de agricultura ecológica, nós temos a agroecologia. Tá? A agroecologia que basicamente se propõe e nasce, né, na Europa com a ideia de ser uma ciência. Uma ciência voltada a entender processos ecológicos para melhorar justamente o processo de produção de alimentos. Bom, lógico que, como eu disse, a agroecologia na América Latina ela ganha um outro perfil, porque ela está muito relacionada ao resgate de práticas ancestrais e aos direitos desses povos a terem tanto o seu território e poderem reproduzir e manter essas práticas, produzindo os seus alimentos. Então, eu percebo que a agroecologia na América Latina, ela essa dimensão científica é relevante, mas ela nasce sobretudo enquanto prática e enquanto movimento social. Por outro lado, né, a gente tem o que a gente já está acostumado a ver, né, que é o hegemônico, a agricultura hegemônica, né, a agricultura, sobretudo ali da Revolução Verde, a partir da década de 50, que se inicia nos Estados Unidos, com tecnologias que vão sendo difundidas no mundo todo, né, com interesses econômicos muito fortes, né, e aí as sementes híbridas, fertilizantes, agrotóxicos, né, como pilares, né, essa agricultura mais química, como pilares da agricultura convencional, da agricultura moderna. E a partir da década de 90, sobretudo, né, a questão da biotecnologia vai entrando com muita força na agricultura, que é essa ideia de se transformar ou se depender cada vez menos da natureza. E aí as sementes transgênicas, clonagem de animais, né, existem outros processos também, mas eu só chamo a atenção nesse sentido, para contextualizar. Então, nós temos uma agroecologia que não nasce hoje, né, que vem de práticas ancestrais, se a gente entender que essas práticas não eram práticas da agricultura convencional, eram práticas de relação com a natureza. Bom, e aí a origem do termo, né? Vou
tentar até acelerar um pouco, senão eu vou estourar meu tempo. Bom, o primeiro registro na literatura é de 1928, por um russo, né, o Benzin, preocupado justamente em entender métodos ecológicos para aplicar em plantas comerciais, aplicar para a produção de alimentos. Então, tem esse foco, né, nessa agroecologia científica. E aí, o que eu já falei, né, ela tem uma origem científica, o termo, mas as práticas tradicionais são muito anteriores, muito mais antigas. E o que eu comentei no início da mesa, né, que a agroecologia ela é considerada, eu acho que é importante a gente entendê-la como ciência, como prática, como movimento social. Bom, aqui eu só trouxe, né, um pouco o que a legislação brasileira fala sobre o termo, né, porque o que acontece? O termo agroecologia vem sendo popularizado, mas o que mais as pessoas conhecem é o termo agricultura orgânica ou produto orgânico, né? E vejam vocês, né, que o conceito na lei, que é uma lei, a primeira lei, né, o marco da legislação brasileira é de 2003, e depois essa lei é regulamentada pelo decreto 6323 de 2007, trabalha com o termo sistema orgânico de produção agropecuária. E aí, aqui eu tirei da definição de sistema orgânico de produção alguns elementos importantes, né? Otimização dos recursos naturais e socioeconômicos disponíveis naquela área, naquela propriedade, respeito à integridade cultural das comunidades rurais, busca a sustentabilidade econômica e ecológica, maximização de benefícios sociais e minimização da dependência de energia não renovável, o emprego, né, de determinados, de vários métodos, né, mas que negam esse uso de materiais sintéticos e sementes transgênicas, organismos transgênicos, e a proteção do meio ambiente. E aí, na lei de 2003, ele engloba, né, o conceito de sistema orgânico de produção abrange o que a gente pode chamar das grandes correntes da agricultura ecológica, né? Ecológico, biodinâmico, natural, regenerativo, biológico, agroecológico, permacultura, entre outros que a gente tenha, né? A própria agricultura sintrópica, no sentido do Ernst, da produção de agroflorestas, pode também ser entendido como sistema orgânico de produção agropecuária. Aí a gente tem o selo, né, que é esse selo do CISORG, imagino que vocês já tenham visto. Isso aqui, oficialmente, é o que caracteriza um produto orgânico para venda, né? Então eu vou no mercado, eu quero um produto orgânico, ele tem que ter esse selo aqui para os produtos que são certificados, né? E aí eu não vou entrar no detalhe sobre o processo de certificação, a gente pode até entrar nessa discussão no momento do debate. Mas é o selo que caracteriza, né, que o produto é orgânico e está registrado, está de acordo com as normas brasileiras. Quem faz isso é o Ministério da Agricultura, né, o MAPA. Então, no Brasil, nós temos uma situação que a agricultura ecológica alternativa, ela é algo mais abrangente, tá? Só que, popularmente, nós temos a agricultura orgânica, né? Dificilmente alguém fala agricultura ecológica, agricultura alternativa. Agricultura orgânica, produto orgânico, é o que a maioria das pessoas vai entender. Então, o termo agricultura orgânica, apesar dele ser uma corrente, ele se popularizou no Brasil como um guarda-chuva desses movimentos aí, né, dessas correntes de agricultura. E a gente tem trabalhado com a ideia da agroecologia como algo que vai além da agricultura orgânica, como algo que está dentro da agricultura orgânica, mas que não é só agricultura orgânica, que é mais complexa, tá? E necessariamente também multidimensional, como eu tinha comentado. Então, assim, não é toda a agricultura orgânica que é agroecológica, né? Isso aí eu tenho defendido essa ideia também com base em outros autores. Aqui só discutir um pouco, né, apresentar duas instituições representantes da agroecologia no Brasil, a Associação Brasileira de Agroecologia, a ABA, que tem um caráter mais científico, e a Articulação Nacional de Agroecologia, a ANA, que tem um caráter também que agrega muito dos movimentos de defesa da agroecologia. Bom, e aí, reforçando a questão da importância da diferenciação conceitual, né, entre a agricultura orgânica e a agroecologia. Por quê? Porque a agricultura orgânica ela pode simplesmente se limitar à substituição de insumos químicos por insumos orgânicos, né? Ela pode ser desenvolvida através de áreas de monocultura, monocultura orgânica, né?
ela pode não questionar a escala de produção, ela pode não necessariamente contribuir para a conservação de ecossistemas. Ela pode ser uma agricultura orgânica que explora o trabalho ou que explora o consumidor, como geralmente é muito comum o produto orgânico ser muito mais caro para o consumidor, né? E ela é uma agricultura que pode ser praticada por grandes empresas, como nós temos, né, um processo até preocupante de uma certa tendência até de cooptação do movimento agroecológico por empresas de orgânicos. Bom, o que a agroecologia tem de adicional? O que ela traz para além da agricultura orgânica? Né? Pressupõe-se então, né, do ponto de vista do ideal, uma relação mais harmônica com a natureza, né? A diversificação produtiva, então você produzir vários tipos de alimentos, a questão dos mercados justos, sobretudo através da comercialização direta, agricultor e consumidor, os processos de certificação participativa, a questão da soberania alimentar e territorial e o fortalecimento da agricultura camponesa e de sua autonomia individual e coletiva. Esse último aspecto é o que mais tem me chamado a atenção, e a minha pesquisa do pós-doutorado é justamente focada nessa questão, né? Como é que a agroecologia pode contribuir para esse processo de autonomia e até que ponto ela vem contribuindo a partir da análise de algumas experiências empíricas que eu pretendo fazer. Então, a agroecologia no debate com autonomia, né, ela é multidimensional. Por quê? Porque ela envolve justamente dimensões ecológicas, social, cultural, política, econômica, né? Ela é algo complexo. Ela tem um grande potencial emancipatório, né, e pode contribuir na construção do desenvolvimento socioespacial e no projeto de autonomia. Porém, é preciso, né, verificar se esse potencial no plano teórico tem se manifestado nas... Bom, alguns benefícios potenciais da agroecologia, só para destacar rapidamente, né? Qualidade de vida, produtor e consumidor, benefícios ambientais, enfim, eu já comentei, questão da autonomia, né? Trabalho coletivo, organização política, enfim. E aí, eu só tento aqui, para finalizar, caracterizar a agroecologia enquanto prática, ciência e movimento, né? Então, enquanto prática, nós temos populações ancestrais, tradicionais, e também, né, grupos recentes que vêm praticando essa agroecologia, né? Essa agricultura mais limpa, vamos dizer assim. E aí, né, as práticas agrícolas e pecuárias até a década de 70 eram basicamente tradicionais e orgânicas. Por quê? Porque foi antes do momento que a Revolução Verde entra, né? Que todo esse pacote entra. Só que esse saber fazer foi se perdendo, mas ainda existe na memória dos agricultores e é necessário que ele seja resgatado. Ela, enquanto ciência, né, está ligada muito a pesquisas, né, no sentido de constatar cientificamente as diferenças e vantagens da agroecologia em comparação com a agricultura convencional. O Glisman coloca, né, e ela nasce como ciência justamente na perspectiva de uma fusão da agronomia com a ecologia. Para o Caporal e Costa Weber, que são dois brasileiros, eles afirmam que a agroecologia é um novo paradigma científico, inclusive, é outra coisa que dá para fazer um debate interessante sobre isso. A questão da multidisciplinaridade e da interface com a geografia e a ecologia política eu já comentei. E enquanto movimento, né, a agroecologia, então, ela luta pela contraposição ao modelo da agricultura convencional transgênica, é um movimento ligado ao campesinato, reforma agrária, resgate de saberes, né? Todos esses processos que vêm sendo bastante debatidos. Nós temos movimentos, né, por exemplo, como o MST, ele, acho que no Congresso de 2007, ele coloca a agroecologia como bandeira. Até então não era, né? Acho que não é necessário também. E a questão que o Wessel e outros aí, que são franceses, tem um artigo que eles analisam a agroecologia em alguns países e mostram que no Brasil ela nasce, é muito importante enquanto um movimento social. Bom, as interações entre as três esferas, né? Prática, ciência e movimento. As práticas agroecológicas fortalecem o argumento de viabilidade da agroecologia para os agricultores, porque você tem que mostrar na prática que ela é viável. E também para os movimentos sociais, e podem ser alvo de diversos tipos de pesquisa científica.
pesquisas que legitimem ou aperfeiçoem esses conhecimentos. Por sua vez, os movimentos de defesa da agroecologia podem contribuir para expandir as práticas, né, incorporando valores como autonomia, emancipação, podem contribuir para a divulgação da viabilidade das práticas agroecológicas e também dos resultados das pesquisas científicas, né, que vão apontar os benefícios da agroecologia nesses vários planos aí. E no ponto de vista científico, né, as pesquisas são fundamentais para comprovar a eficácia das práticas agroecológicas, fortalecer essas práticas, né, a partir dos conhecimentos gerados e para direcionar reivindicações dos movimentos sociais de defesa da agroecologia. O que eu tentei caracterizar aqui é um pouco esse hibridismo entre ciência, prática e movimento, né? Por isso que há uma relação intrínseca e necessária entre essas três esferas. Bom, eu vou passar bem rápido essa parte, a gente pode voltar e discutir depois, tá? Um pouco das dificuldades, né, de se praticar essa agroecologia. A gente tem um entorno contaminado por agrotóxicos e transgênicos, né? A questão das barreiras às vezes não são suficientes, a lei é severa com quem produz orgânico, que tem que certificar e tudo, e não é severa com quem está usando veneno, né? São contradições do processo. Falta de políticas públicas, de formação, de crédito, né? Nós temos os mercados institucionais, mas eles têm perdido força também, com falta de investimento dos governos, e uma série de injustiças socioambientais que a gente vivencia nessa realidade. E para finalizar, os desafios, né? Aumentar o número de agricultores agroecológicos, garantir a qualidade desses produtos, sensibilizar a população sobre os problemas do uso, né, dos agrotóxicos, problemas sociais e ambientais do agronegócio e a importância da agroecologia no sentido de conquistar apoio popular. Ampliar a quantidade também de consumidores, né, interessados, envolvidos com isso, conquistar apoio junto aos órgãos públicos através de políticas públicas mais diversas e também criar e fortalecer os espaços de venda direta. Bom, é isso, né? Em relação ao tempo, então eu dei uma acelerada, mas a gente pode voltar a conversar posteriormente.